Aqui nessa página, outro exercício de fixação, escolhemos para vocês uma questão da FUVEST que fala sobre métodos de separação de misturas, seja ela homogênea ou heterogênea. E aí eu coloco, evidente, sempre a nossa arte, e a gente vai dar uns toques aqui fundamentais para não ficar só na coisa pronta, porque separação de mistura é ou não é, não tem meio termo. Mas existem papos aqui que eu acho importante que vocês não deixem passar batido. E aí ele diz o seguinte: para a separação das misturas gasolina e água e nitrogênio e oxigênio, os processos mais adequados são respectivamente. E aí vem a nossa alternativa. Então, primeiro, gasolina e água, líquidos que não se misturam ou immiscíveis. E aí a gente vai rememorar que qualquer mistura heterogênea líquido-líquido, a gente usa aquela pera de decantação, que é o nome do método. Onde a gasolina, que é menos densa, fica em cima, ela boia. A água, que é mais densa, fica embaixo, ela afunda. Então você abre a torneirinha, se não lembrar, volta lá, que você vai ver a pera de decantação. E aí você tem lá uma torneirinha, você abre, a água vai caindo e você vê nitidamente a separação. E aí você recolhe a água e a gasolina fica na pera e depois você recolhe em outro recipiente. E aí você separa líquido-líquido. Só que esse tipo de separação, e aí a gente dá uma complementada, a gente viu também lá na teoria que também serve para quando você tem água e lama. A água está lameada, deixa paradinha, quietinha, que aquela lama que é mais densa vai para o fundo do recipiente. Passou um tempo, você vai lá, dá uma viradinha, tira a água e separa da lama, acabou. Só que é um método que não tem 100% de eficiência. Você vai ter resquício de gasolina na água e água na gasolina. Você vai ter resquício de lama na água e água na lama. Porém, não é o que ele quer aqui. O que ele quer é o método de separação. E aí está aí. Legal? Já quando a gente fala da mistura gasosa, nitrogênio e oxigênio, a gente lembra do ar atmosférico. E aí a gente tem que o nitrogênio, ele apresenta um percentual no ar de 78% contra 21% do oxigênio. Só que os dois estão numa mistura homogênea. O ar atmosférico, qualquer mistura gasosa é homogênea, independente de proporção. Olha para cima que tu não vê nada, só sente o ar e tu vive a partir dele. Então, para você separar esses caras, o que o cara faz? Ele puxa esse ar e, a partir de aumento de pressão e diminuição brusca de temperatura, por exemplo, para você liquefazer o nitrogênio, você tem que colocar a temperatura, diminuir, até chegar a menos 196 graus Celsius. O oxigênio você diminui até menos 183 graus Celsius. Então são temperaturas extremamente baixas, tá? E aumentando a pressão para você fazer com que esses caras, né, fiquem mais unidos possível para passar do gás, que é o estado natural, para o líquido. E você manter ele lá, tem que manter a temperatura. Então isso você faz com que ele passe do estado gasoso, que é o estado natural, para o líquido. Chama-se liquefação. E aí um grande lance aqui. Se esse gás, que eu vou chamar de vapor, for a água, o estado natural da água é líquido. Então, quando ele passar do vapor para o líquido, ele está se condensando, é condensação. Já o gás, que é o seu estado natural, original, quando passa para o líquido, você está forçando a barra, então você está liquefazendo. Então se liga, vapor para líquido, condensação. Gás, estado natural, para líquido, liquefação. Só que não para aí, continua aqui, ó, até aqui nós viemos. Aí continua, logo em seguida, eles passam, os gases, no estado líquido, por um processo chamado destilação fracionada, onde eles voltam a ser gases de acordo com seus respectivos pontos de ebulição. Então, quer dizer, você vai ter os dois líquidos misturados no recipiente, lembrando que a pressão aqui é altíssima também, temperatura baixíssima e pressão altíssima. E aí você aumenta gradativamente a temperatura.
Quando chegar, veja bem, a menos 183 graus Celsius, não, primeiro a menor, né? Você vai aumentar, menor seria a maior sem o sinal negativo. Então a menor é menos 196. Você começa a transformar em gás o nitrogênio, e aí você recolhe num recipiente. Acabou todo o nitrogênio, a temperatura volta a subir. Quando chegar a menos 183 graus Celsius, você recolhe o oxigênio, então você separa. Só que essa destilação não aparece no nome. Quando você tem a separação entre gases, sempre você vai falar em liquefação fracionada. Porém, tem que saber que não para aqui. Depois você vai fazer a destilação. Como qualquer outra destilação entre líquidos homogêneos, a mistura homogênea entre líquidos, né? Legal? Então esses toques eu acho fundamental para a gente até discutir e você ter base para fazer qualquer tipo de questão. Valeu? Então nossa resposta, ó, decantação e liquefação, ele quer respectivamente, na ordem, gasolina, água, nitrogênio e oxigênio, letra A. Eu não coloquei aqui, mas estou marcando junto com vocês. Valeu? Daqui a pouco a gente está de volta.